educação, cultura e ética. Né? Educação, cultura e ética. Estou procurando o representante, o chefe do escritório do Ministério da Cultura no Estado do Rio e Espírito Santo, que é o acadêmico José Mauro Haddad. Ele já vou chamar. Eu vou pedir à professora Márcia Maria de Jesus Peçanha, que é acadêmica, diretora, secretária da Academia e presidente da Academia Fluminense de Letras. Fui presidente, a primeira mulher presidente do Senac Fluminense de História e Letras, e primeira presidente da Academia Niterense de Letras, primeira... Está vendo? A mesa será constituída da professora Luci Teixeira, que é coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação, que recebe nossos aplausos. A professora Flávia Barros, que podia ser ministra da Educação, mas é secretária municipal de Educação, doutorado, pós-doutorado, altamente preparada para a missão que foi confiada a ela à frente da Secretaria de Educação. O professor Marcos Gomes está chegando, a acadêmica Miriam Zipin, que é da UERJ, a área dela é Ética, Educação e Ética, e é da Universidade da UERJ, que está sofrendo muito. A universidade, ela não. A universidade está sofrendo. E a professora Márcia Maria de Jesus, foi professora, é professora, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Então, eu vou solicitar que haja uma salva de palmas para ela. Eu vou passar o microfone para ela. A professora Márcia vai ajudar a coordenar. Mas tudo faz crer que a primeira seja a professora Luci Teixeira. Aí a Flávia. É porque aqui no prospecto. Então, vou dar início. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Pode crer que vai ser uma grande tarde, como foi de manhã, com o presidente da Academia Brasileira de Letras, o Domício e o Marco Luquezzi. Foi marcante, histórica sessão pela manhã. E, por igual, agora à tarde, nós vamos tocar nos 3 assuntos que levaram a realizar este encontro da inteligência, da cultura, do amor à educação e do amor à própria vida, porque sem ética a vida é um transtorno, a corrupção, a destruição não é o melhor caminho. Então, através da educação é que vamos chegar, vamos plasmar uma nova mente nas gerações para que o futuro seja melhor, não só para eles, mas para a nossa pátria. E eu vou passar nesse instante para a educadora, a professora Flávia Monteiro de Barros, minha amiga antes de nascer, porque o pai dela já era meu amigo. Agora que eu passo para ela o microfone, um grande líder do Estado do Rio de Janeiro, grande deputado, também um grande educador. Com a palavra, a educadora Flávia Monteiro de Barros. Um pouquinho, assim, melhorou, né? Vou solicitar também a projeção, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a honra, eu estou muito honrada em participar, doutor Valdenir, desta sessão que integra a comemoração, que integra este que é o primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras. Lembrando, sem dúvida, e aí aproveito este momento para destacar a grande importância que a Academia Fluminense de Letras tem para o cenário educacional, para o cenário literário, para o cenário cultural em nossa cidade. Tá ótimo, tá, muito obrigada. Sem dúvida, precisamos comemorar os 100 anos e desejar que venham muitos e outros aniversários. Aproveito o momento para dar o meu sincero abraço e parabenizá-lo, e assim parabenizo a todos. Bom, estou muito feliz de participar dessa mesa,
que tem como provocação, digamos assim, uma boa provocação, a questão da ética, da cultura e da educação. Sem dúvida, temáticas extremamente centrais, sobretudo nos tempos, digamos assim, tumultuados que vivemos em nosso país. Para começar a minha fala, eu gostaria de trazer um pouco a inspiração de Hannah Arendt, que, sem dúvida, foi uma das grandes filósofas, uma das grandes cientistas que conseguiu pensar a realidade social e política do século XX. Hannah, em seu livro A Condição Humana, que muitos de vocês, com certeza, conhecem, lembrou, né, que o que proponho é muito simples. Trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo. A Hannah, em sua obra, discutiu a banalidade do mal, né, a partir de toda a experiência do nazismo, e esta, sem dúvida, é uma das piores páginas da história da humanidade, uma página que desonra a todos nós e que nós também não devemos esquecê-la, mas que ela lembra como o mal, muitas vezes, assume uma forma banal. E a Hannah nos inspira a pensar a ética como praxis, como algo que deve ser construído, que deve ser pensado, que deve ser trabalhado pela coletividade. Nesse sentido, a ética, enquanto praxis, né, e essa praxis que revela o seu conteúdo ético, né, ela é toda atividade que, ao ser executada, é um fim em si mesma. O caráter político de sua ética é reafirmada quando entende que transformações sociais só são feitas por muitos homens e nunca por um só. Trago ela de forma muito modesta, apenas para inspirar e orientar algumas reflexões que vou procurar, ao longo aqui da minha fala, tecer com vocês aqui. Bom, avançando um pouquinho mais, né, a Hannah vai nos lembrar que a ética ela tem a ver com uma prática referenciada de cuidado do mundo. É preciso cuidar do mundo, é preciso cuidar das coisas, é preciso trabalhar a dignidade dos seres, é preciso trabalhar a nossa visão crítica dos costumes. E, sem dúvida, isso hoje, uma mensagem que foi tecida nas primeiras décadas do século XX, na verdade, na primeira metade do século XX, essa obra é de 1958, é uma obra pós-experiência nazi-fascista, é uma obra que se revela de uma atualidade muito grande. Mas o que isso tem a ver com educação? O que isso tem a ver com escola? O que isso tem a ver com prática docente? Porque é desse lugar também que eu falo, não só na qualidade de gestora, mas na qualidade de professora, já com 36 anos de prática de história no magistério. Então, é desse lugar que eu procuro trazer também as minhas reflexões hoje aqui para vocês. E aí também não poderia deixar de trazer um pouquinho também de Aristóteles, para inspirar, sem dúvida, a nossa reflexão dessa bela tarde de hoje. O que ele nos lembra, né? Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Não é, pois, por natureza. As coisas não acontecem pela natureza. Contrariando a natureza, que as virtudes morais se geram em nós, com as virtudes, dá-se exatamente o oposto. Adquirimos-la por exercício. As virtudes, elas são trabalhadas. As virtudes são ensinadas, da mesma forma que a moral, da mesma forma que as coisas corretas. E esse, sem dúvida, eu acho que é o grande papel que a escola tem também a contribuir nesse resgate da ética que o país tanto necessita. Lembrando um pouquinho mais, e aqui eu trago o Cortella, que é um filósofo, sem dúvida, que inspira, e um dos grandes filósofos, acho, da atualidade brasileira, quando ele discute ética, e isso aqui é uma apropriação minha da obra de Cortella, ele vai lembrar o seguinte: ética não é um saber acabado, não é uma tabela de conduta, pronta de condutas. Não vamos abrir uma tabela e ali encontrar relacionados aquilo que devemos fazer ou aquilo que não devemos fazer. A premissa que deve nortear a nossa preocupação é que a convivência deve ser
a convivência entre os humanos, a convivência social. E aí ele destaca com muita propriedade: somos um animal capaz de decidir, portadores de liberdade. Ele lembra até, nessa obra, a questão que as pessoas às vezes dizem que querem ser livres como um pássaro. Mas o pássaro não é livre, porque o pássaro não decide o que ele vai fazer, ele simplesmente faz. E o ser humano tem a capacidade de decidir, tem a capacidade de escolher aquilo que é certo, de escolher aquilo que é errado. E isto, sem dúvida, é a nossa grande riqueza, e isso, sem dúvida, é o nosso grande caminho que deve ser trabalhado para a ética. Nós escolhemos o que fazemos. E falar de ética é falar, então, de convivência, é falar de liberdade, é falar de deliberação. Não dá para pensar tudo isso sem achar que a gente não delibera. Nós deliberamos, sim. Deliberamos no nosso cotidiano. Deliberamos a roupa que vamos sair, deliberamos o curso que vamos fazer, deliberamos, não é, o marido que vamos ter, até isso, né? Escolhemos os nossos maridos, não é verdade? E outras coisas mais em nossa vida, não é verdade? É uma brincadeira apenas, não é? Bom, e aí essa chargezinha, que é uma chargezinha muito já conhecida no mundo da educação, apenas para trazer aqui uma certa brincadeira para a gente, né? A professora diz para o aluno: escreva na lousa a palavra ética, né? E o aluno lembra: mas roubar o giz, professora. Isso, é mais ou menos isso que enfrentamos no nosso cotidiano, né? Os professores falam da ética, os professores tentam, muitas vezes, construir valores, os professores tentam construir uma reflexão com seus alunos, mas nos deparamos com muitas dificuldades. E aí também, eu acho que importa a gente destacar, e esse é o foco da minha preocupação, né, a importância da escola e do ato de ensinar para um mundo ético. Isto deve ser o compromisso de nós, professores. Nós precisamos educar para a ética, nós precisamos formar para a ética, nós precisamos trabalhar por um mundo ético. E aí trago também Dewey, que é um filósofo que influenciou muito, né, a pedagogia brasileira por intermédio, né, de vários autores, em especial as ideias pedagógicas brasileiras por intermédio de Anísio Teixeira. Dewey vai dizer o seguinte, né? Dewey nos lembra: mais do que uma preparação para a vida, a educação é a própria vida. Então, falar de educação é falar da vida. Então, precisamos ter em conta que a escola é vida. O que se dá na escola, a experiência, o dia a dia, o cotidiano, são, sem dúvidas, muito mais importantes as experiências práticas, as emoções, aquilo que vivenciamos no dia a dia, muito mais importante até do que os conteúdos que ensinamos. Talvez isso não esteja muito claro ainda para muitos professores. Não digo com isso que devamos abandonar os conteúdos de ensino. Os conteúdos de ensino são muito importantes, sim, porque eles permitem aos nossos alunos acesso à cultura, acesso à história, acesso, né, a tudo que a civilização humana produziu até agora. Então, conhecer é, sem dúvida, importante, mas é importante também que a escola não descuide do seu papel formativo. Avançando um pouquinho mais aqui, e trago a Malvina. A Malvina tem a professora Malvina, que vai tomar posse, acho que dia 1º, né, na presidência, inclusive, do Conselho Estadual de Educação, não é isso? E foi reitora da Unirio, é, sem dúvida, uma grande educadora. E a Malvina, numa discussão muito forte sobre a questão da ética, em especial da ética envolvida, né, nas questões dos vestibulares, do Enem, ela vai lembrar o seguinte: pensar o significado da educação implica ir além de uma observação simplista, fragmentada, que se ocupa apenas em analisar partes do processo educacional. É necessário reeducar o modo de olhar e perceber os princípios e os valores que estão subjacentes às práticas em exercício nas instituições de ensino. O que estamos fazendo na escola? O que estamos trabalhando na escola? Para que estamos trabalhando, o que estamos formando na escola? Avançando um pouquinho mais nessas indicações, eu acho que convém a gente questionar o papel da educação, o papel da escola. A escola vem trabalhando no sentido da justiça social,
Eu sempre destaco para os meus alunos, né? Sou professora também de Organização da Educação Brasileira, que é hoje na UF, sou professora da UF, hoje herdou a antiga estrutura e funcionamento de ensino, que trabalha a parte de política, de legislação educacional. Temos uma LDB muito bonita, uma Lei de Diretrizes e Bases, que, sem dúvida, elenca, de forma muito competente, grandes princípios que norteiam a educação nacional. Mas precisamos pensar se isso, sem dúvida, está se dando na prática. Essa escola, ela está colaborando para construir uma sociedade mais justa? Essa escola, ela está colaborando, formando para diminuir a opressão, a desigualdade, a divisão entre classes? Qual a colaboração da escola hoje? E o que está pautando também o ato de ensinar e aprender em nossas escolas? Será que nós, docentes, estamos fazendo uma reflexão sobre a importância das nossas práticas e aquilo que as orienta? Continuando, onde estão os princípios da solidariedade? Como gestora, como secretária, a todo momento, a toda semana, me defronto com casos de violências dentro das escolas. São alunos contra alunos, hoje em dia, pasmem, pais até contra professores, muitas vezes com atitudes muito agressivas, inclusive, né? A situação do professor também, hoje, na sala de aula, não é uma situação fácil. Então, o clima nas escolas hoje não é um clima de 30 anos, 40 anos atrás. É um clima porque a escola também é uma caixa de ressonância dos problemas sociais. Sem dúvida que vivemos uma sociedade onde hoje, né, o ter, há muito tempo, já virou a grande preocupação, né? Essa sociedade midiática, essa sociedade narcísica. Eu, às vezes, brinco, inclusive, né, que eu vou sair até do Facebook, porque essa cultura narcísica e superficial me incomoda. É preciso que a gente consiga trabalhar relações mais aprofundadas, mais densas entre as pessoas, e, no entanto, tudo isso explode na escola. E aí também, será que a ética do mercado, e a gente tem que falar também como a ética do mercado hoje invadiu o mundo educacional, como a ética do mercado vem pautando o currículo, vem pautando as práticas pedagógicas, vem pautando, sobretudo, as políticas educacionais. Não é? E o mercado, o mercado tem uma visão utilitarista. Né? O mercado forma para as necessidades do mundo produtivo, do mundo do consumo, e é isso que nós desejamos fazer, é isso que nós desejamos formar. E aí, quais os valores estamos ensinando e quais valores estão também pautando nossas práticas pedagógicas? Opa, passei. Lembrando, e aí eu gostaria de trazer... Espera aí, eu acho que eu pulei muito. Aqui. Eu gostaria de trazer a colaboração, que eu acho que é uma das grandes colaborações que nós temos, né? Às vezes a gente não precisa buscar muito longe, né? O Brasil tem Paulo Freire, e Paulo Freire, na atualidade, está sendo muito visitado, está sendo muito reestudado. Paulo Freire é um grande inspirador de nossas condutas, de nossas práticas, né? Paulo Freire vai lembrar que, né, e Paulo Freire teve toda uma militância social e política, né, que ensinar não é transferir conhecimento apenas. Ensinar é muito mais que isso. E ele vai dizer o seguinte: a produção e a construção do conhecimento devem ocorrer numa via de mão dupla, onde educadores e educadoras aprendem quando ensinam, porque nós aprendemos muito no dia a dia com nossos alunos. E os educandos e educandas ensinam também quando aprendem com os educadores e educadoras. Paulo Freire vai lembrar, né, que os educadores devem ensinar os seus alunos a enxergar com seus próprios olhos e a caminhar, se vocês me desculpem a expressão, a caminhar com suas próprias pernas. É preciso formar para a criticidade, é preciso formar para a reflexão. E a curiosidade dos educandos e educandas, isso sim, deve ser sempre estimulada e não domesticada. Não precisamos de uma escola que domestique nossas crianças. Precisamos de uma escola, sim,
que consiga discutir com elas e fazer com que elas participem ativamente da vida social. Precisamos formar para esse mundo que está aí fora. Bom, e aí também ele afirma, o educando precisa saber que ninguém conhece por ele, nem mesmo seus professores. O processo é um processo de construção. Avançando um pouquinho mais, ainda com o mestre Paulo Freire, ele vai lembrar também que o ato de ensinar, o ato de educar, que não há nenhuma neutralidade epistemológica, ideológica nos processos formativos, né? Me preocupa muito quando hoje educadores, professores são vítimas, às vezes, até de atos de perseguição, né, por verem nas práticas que as escolas desenvolvem até influências políticas. Não se trata disso, gente. A realidade é uma realidade onde muitas contradições se colocam, e é preciso que os alunos aprendam a enxergar essas contradições. E Freire, né, lembra muito bem que os professores, que os educadores, né, devem exercitar uma ética inseparável da prática educativa. Não há prática sem ética. É preciso que tenhamos clareza disso. E esse é o nosso compromisso como professores, como educadores que somos, dessas gerações que nos são confiadas. Caminhando um pouquinho mais. Nesse sentido, a gente se inspira nas colocações de Paulo Freire e aí pensa o que caminhos que a gente pode tentar trilhar, né? Sabendo que hoje a escola vive um momento, sobretudo a escola, não só a escola pública, a escola particular também, né? A educação básica. As escolas vivem momentos muito difíceis por uma desconfiança que se instalou, né? Se instalou uma desconfiança com relação às práticas dos professores, com relação àquilo que a escola ensina. Então, o que a gente pode fazer num momento como esse? Em primeiro lugar, né, eu acho que a gente precisa lembrar que o currículo escolar ele não é apenas uma relação de conteúdos, ele não é apenas um programa que a gente trabalha, algo frio, algo que estamos ali apenas para passar esses conteúdos, né? Esse currículo, eles têm que estar comprometidos, sim, com a formação do aluno e formação para a ética. Por outro lado também, e aí às vezes é o mais difícil, o educador precisa ter o compromisso também de agir com ética. É através do exemplo, muitas vezes, que ensinamos de forma muito mais eficaz do que um quadro cheio de conteúdos. Os quadros cheios de conteúdos, muitas vezes, entram por aqui e saem por lá. Mas é através do exemplo correto, é do exemplo que o professor dá, que isso deve ser trabalhado. E aí, trazendo ainda Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo. Não estamos falando nisso, nem temos essa ilusão. Mas, sem dúvida, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, não se trata também de um discurso de otimismo pedagógico. Se trata de pensar o real lugar, o real potencial da educação. Como já comentei, né, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, a escola vive um acúmulo de responsabilidades, vive, muitas vezes, um distanciamento da família, né, a família, muitas vezes, transferindo para a escola as suas responsabilidades. É um acúmulo de tarefas que nós, professores, não somos também capazes de dar conta. Não é à toa que hoje tantos professores adoecem, tantos professores, né, sofrem, inclusive, né, e a gente vê que as licenças são muito ligadas até à área psiquiátrica mesmo, porque as demandas são muito grandes, as cobranças são muito grandes, e cobranças que são, às vezes, de práticas, de ações da família que são transferidas para a escola. E aí, para encerrar também aqui a minha fala, vou ser breve com vocês, né, porque temos outros palestrantes aqui também, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário, né, e a gente precisa estar comprometido com isso. Comprometida com a ética, comprometida com a verdade. Sabemos que nenhuma realidade muda de uma hora para outra, tudo é processo. Mas o caminho se faz caminhando. E é nisso que eu acredito e trouxe hoje aqui para vocês, compartilhando um pouco as minhas preocupações e reflexões como educadora que sou. Muito obrigada, uma boa tarde.
da professora Flávia Monteiro de Barros contém um conteúdo essencial que motivou fazer este encontro. Este tema foi por ela desenvolvido com precisão, com concisão e com uma transmissão do essencial para se viver bem através da educação, não é? E ela falou aí, que eu sou médico, quantas pessoas vivem o estresse de ser professor. E há todo mundo sabe, alunos em sala de aula com celular, o professor retira o celular, os pais entram na justiça contra ele, em vez de ajudar o educador, deseduca através da atitude que é a responsabilidade da família também, e principalmente o fazer o processo educacional, que é um processo contínuo, continuado, de mudança de hábito, de costume, de comportamento. A educação continua, do lar com a educação. E a professora Flávia conseguiu dizer, através da experiência dela e de citações de grandes mestres da educação nacional, como Portela, Eduardo Portela, que era da Academia Brasileira de Educação, ex-ministro da Cultura, como também o Freire, e também Dewey, que todos nós que gostamos da educação aprendemos com ele. E o Flávio Matos, que era aquele da didática mínima, que a gente, como professor, tem de aprender também com aqueles que têm experiência, né? A palestra dela devia ser gravada, não sei se foi, porque gostaria de reler, porque ali tem a essência de um ensinamento de uma jovem futurosa ministra da Educação, que recebe o nosso aplauso. Muito obrigado. Eu vou solicitar que a Lucia Teixeira, né, Márcia? A Lucia Teixeira, que é a coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação, que vai expor seu pensamento, sua experiência, sua vivência com a área educacional. Muito obrigado, o microfone é seu. Obrigada a todos. Eu estou tremendo, mas é frio, né? Não é nervoso, não. Não é nem um pouquinho de nervoso de falar depois da professora Flávia, né? Que potencializou ainda mais um pouco o frio, quando falou dos 36 anos dela de experiência. Eu tenho 38 anos de idade. Você não tem 30 de idade? Ela não tem 30 de idade ainda? Então, assim, ficou muito frio aqui, né? Então, esse tremedeira não é nervoso, é frio. Eu gostaria de agradecer à Academia Fluminense de Letras, né, pelo convite feito à Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Desculpa quebrar a ética, interrompendo, para convidar ao secretário Marcos, um grande amigo da educação, um grande amigo da cultura, professor da universidade e secretário municipal de cultura, que deu um apoio incrível, em verdade, para que nós aqui possamos ter aquilo que nós havíamos planejado. Ele é um querido amigo e um gênio no servir e ajudar o mundo a ser o melhor, partindo dele, com a sua postura ética, com o seu amor à cultura, amor à educação. Muito obrigado por tudo e tudo mais que ainda vem pela frente. Muito obrigado. A Lucy estava fazendo a exposição. Não, desculpe, sim, mas é que não é? Eu tenho de quebrar a ética e o protocolo. Tudo bem. Bom, eu estava agradecendo à Academia Fluminense de Letras, né, pelo convite à Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para estar participando, né, desse evento, o principal evento, né, de comemoração do centenário da Academia Fluminense de Letras. Cumprimentando a mesa, cumprimentando a todos os presentes, né? Eu sou Lucy Teixeira, já fui apresentada, sou de Rio Bonito, sou rio-bonitense. A Academia Fluminense de Letras traz em mim e no meu município uma identidade, eu gostaria de expor, né, tendo, né, como patrono na cadeira 9 B. Lopes, Bernardino Lopes, de Boa Esperança, que é o 2º distrito do meu município, e a sucessão com Olavo Baixo, Maurício de Lacerda, Líade de Almeida, Leir de Souza Moraes, que faleceu em 2015, e atualmente a Carminha Cordeiro, né, Maria do Carmo Cordeiro. E eu sou rio-bonitense e tenho
essa honra, né, de ter essas referências no meu município. E eu falo de Rio Bonito, com essa experiência também do meu campo, do meu território, e falo também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede de articulação política educacional, surgiu em 1999, impulsionada por um conjunto de organizações da sociedade civil, que participaria da Cúpula Mundial de Educação em Dakar, Senegal, né, no ano de 2000. Então, essa articulação começou em 99 e em 2000 teve essa participação. Naquele ano, o objetivo era somar diferentes forças políticas, priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação social em favor da defesa e promoção dos direitos educacionais. Hoje é considerada a articulação mais ampla e plural no campo da educação no Brasil. A composição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação comporta quase 200 entidades, né, com apoio da Unicef, Unesco, Fineduca, e também congrega seus comitês. Aqui no Rio de Janeiro, o Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ao qual eu sou responsável, e tem como missão, né, a efetivação e ampliação das políticas educacionais, né, para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a uma educação pública gratuita, inclusiva, laica e de qualidade no Brasil. Algumas inserções, incidências, né, importantes da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Plano Nacional de Educação, a política do Fundeb, né, a Emenda Constitucional 59 e, mais recentemente, a inclusão das nossas reflexões e incidências, mesmo em Genebra, no relatório da ONU. Então, a ONU ela se apropriou do relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação para poder fazer intervenção na política educacional do Brasil através, né, da sua articulação internacional. Entrando agora mesmo no tema da mesa, né, ética, educação e cultura, instrumentos básicos para fortalecer o sentimento nacional, foi um tema que muito agradou, né, muito me agradou também, é amplo e dá para a gente fazer uma contribuição bem na linha da campanha, bem na linha do que nos basila, dos princípios que o nosso trabalho tem como referência, né? Trago para vocês uma reflexão um pouco pensando, né, eu como professora alfabetizadora, que sou da educação básica, estudante também, atualmente estou fazendo o doutorado, meu orientador Jorge Najá está aqui me avaliando, então não posso dar mole, entende? E vou falar, trazendo uma referência que é atual. Ele faleceu, o Zygmunt Bauman, ele faleceu há pouco tempo, com 90 anos, e ele traz para a gente aí o conceito de mundo líquido, né? Vou falar um pouco sobre o que é isso, falando de atualidade e tradição, informação e conhecimento, como que a gente transita nesse mundo de hoje e o que ele pode trazer para a gente como sustentação e iluminar o nosso olhar em relação ao mundo que a gente está vivendo. Foi falado aqui um pouco também na mesa de manhã, ontem também foi falado um pouco, sobre a nossa natureza, né? A natureza humana, a importância da educação e a importância da cultura. Então, assim, somos naturalmente, por exemplo, egoístas, né? A cultura nos torna filantrópicos, solidários, a cultura nos torna altruístas. Somos naturalmente poligâmicos, né? A cultura nos torna monogâmicos. Então, nós temos a nossa essência natural, nós temos a nossa natureza como seres biológicos, né? Como animais que somos, e a educação ela tem esse papel importante de trazer como uma forma de civilização o que a gente precisa para se relacionar e, ao longo do tempo, como que isso foi evoluindo. Então, a gente traz aí uma reflexão do tempo, né? Há pouco tempo atrás, a internalização dos saberes historicamente elaborados
tinha mais tempo para acontecer, né? Então, a gente precisava conversar durante algum tempo para internalizar um saber elaborado, e isso a gente ia construindo conhecimento. Isso não mudou muito, mas a percepção do que é conhecimento, do que é informação, mudou. Então, a gente tem aí hoje um leque de informação à disposição muito grande, né, através dos meios de comunicação, que isso é um pouco confundido com o conhecimento. E aí a escola e a educação, né, para a produção da cultura, tem um papel muito importante nisso, né? Esse discernimento da percepção do tempo, a escola como um aparelho, né, aí Althusser, ele traz a escola como um dos aparelhos, né, ideológicos que vai proporcionar essa produção do conhecimento, e a informação é uma vertente da produção do conhecimento, né? O tempo de internalização de saberes, de informação e produção do conhecimento é diferente de um tempo atrás, porque a tecnologia ela avançou absurdamente, né, nos últimos anos, né, no último século. Se a gente tem aí a produção de conhecimento dos últimos 100 anos, se a gente for comparar no início, aí, século XVI, século XVII, século XVIII, né, os filósofos eles tinham aquele tempo de internalização, de produção, de comunicação, que é diferente do tempo que a gente tem hoje. E aí Bauman ele vai falar desse mundo líquido, dessa fluidez, né? O que é isso? É sem forma, né? O que era sólido para mim antigamente, agora é fluido, né? Não tem forma, né? Então é líquido, né? O que era sólido para mim? Eu aprender datilografia, né? Era certo eu saber datilografia e aquilo ia me dar condição de exercer determinada profissão, de exercer determinado ofício, de exercer determinada tarefa dentro da sociedade. Hoje em dia, eu aprendo, né, o que eu aprendi até recentemente, na minha formação de professores, eu me formei em 95, ensino médio, 1995, ensino médio. Então, eu aprendi a usar o mimeógrafo, eu aprendi a fazer, usar o Carbex, né, o mimeógrafo. Né? Se tivessem pessoas assim, com 20 anos, a idade da minha filha, aqui eu ia perguntar o que é mimeógrafo, né? E talvez se procurasse no Google não ia achar, né? Não sei se o Google tem essa informação também, entendeu? Então o que a gente aprendeu ou o que a gente aprende tem a tendência a se tornar obsoleto de forma muito rápida, né? De forma muito e essa percepção do tempo, tem até um documentário eu trouxe como uma sugestão aqui, não dá para eu falar do documentário todo, mas é uma sugestão. Está no Netflix. Ele é brasileiro, é nacional, Quanto Tempo o Tempo Tem, dirigido por Adriana Dutra, né? E aí vai falar um pouco dessa questão, né, da cultura, do tempo, e o que para a gente era sólido e o que passou a não ser. E como que a escola acompanha isso, né? Como que a escola ela vai transmitir os saberes historicamente, socialmente elaborados de forma, né, ética, né? E aí vai falar de ética, vamos falar de etiqueta. Etiqueta é uma palavra, né, pequenininha, até tinha anotado aqui, né, que o significado de etiqueta, né, era até o significado inicial dela de relação, né? Então eu vou usar o garfo e a faca, mas não para fazer bonito, mas para não atrapalhar o colega do lado, que também precisa de um espaço para usar o garfo e a faca. Eu vou andar em linha reta com a cabeça empinada, não para ficar bonita, né? Que é o que atualmente muito se pensa sobre isso. E até virou também, né? Porque o significado das palavras, o significado dos conceitos, eles mudam de acordo com o tempo. Então, eu vou andar em linha reta e com a cabeça empinada para poder não esbarrar nas pessoas e para poder ter aquela noção de espaço maior. Então, isso também vai mudando. Aqui foi falado um pouquinho também de valores, e a gente vai lembrar também que valores eles mudam também de acordo com o tempo. E eles mudam de acordo com o tempo, e aí eu vou pensar no meu município lá, Rio Bonito, que é interior, região metropolitana há pouco tempo, mas ainda internalizado nessa pessoa como interior, né?
é 3 vezes maior do que Niterói em relação à extensão territorial. Mas aí vou falar de valor em relação ao tempo e vou falar de valor a interior. Né? Tem o tempo que vai se tornar moderno, pós-moderno, e agora, com Bauman, um tempo, um mundo líquido, né? Que ele vai substituir a pós-modernidade numa reflexão, na análise que eu faço, ele avança nessa reflexão da pós-modernidade para a modernidade líquida. Então, não só o tempo, mas também o território. O bule de café. Né? O bule de café não é mais usado. Né? Na modernidade, a gente tem a cafeteira, tem as máquinas express, né? tem tudo. Depende do tempo, é uma coisa de antigamente. No meu município, em determinado distrito, é bule de café e o coador é de pano ainda. Entendeu? Então, o tempo ele depende do território também. Onde você visita, qual é a cultura que você visita. Então, você falar o que é obsoleto, o que não é. Então, eu tive acesso à máquina de escrever, tenho acesso ao computador. Eu conheço criança que não tem acesso ainda nem à caneta esferográfica. Então, né? Na época atual, o ritmo é incessante de transformações, né? Gera angústias, incertezas e dá lugar a uma nova lógica pautada pelo individualismo e pelo consumo. A professora Flávia trouxe isso um pouco, falou bem, né, sobre isso. Bauman fala sobre isso, o homem etiqueta. Né? E a gente, dentro desse contexto de transformação, que a gente não consegue ter pontual, observar com pontualidade, porque não é sólido, ele é líquido, né? Então a gente não consegue acompanhar com tanta o que ele produz, o que ele vai produzir, como que a escola vai agir em relação a essa velocidade de produção de informação, que é uma vertente da produção do conhecimento. Então, o professor está dentro da escola, e a escola se transformou, e ele tem ali uma pauta de saberes socialmente, historicamente elaborados para transmitir, e as formas de transmissão desses saberes é diferente do que foi, mas é diferente do que foi no tempo e é diferente também dependendo do território. O estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, a gente se comparar Niterói com um município do interior, existe diferença do tempo, do território, e a cultura ela vai sendo produzida de forma diferente. Aí a importância da Academia Fluminense de Letras, né, de estar abraçando, eu acho que esse centenário, ontem eu ouvi isso, fiquei muito satisfeita em ouvir, né, ele vai cumprindo esse papel, né, de abraçar e de ir lá nas academias municipais, e onde não tem, a proposta é fomentar e articular com as academias, né, brasileiras de letras, porque esse é o primeiro congresso brasileiro de academias de letras, né, sediado aqui em Niterói. Né? Então, a fluidez e a qualidade de líquidos e gases, os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Então, o que eu aprendo hoje, né, sem querer ser prolífica e repetitiva, mas para poder fazer um link com o pensamento, né, o que eu aprendo hoje é de enorme insegurança, porque eu não sei se ele vai me calçar para uma atividade social amanhã. E isso vai criando angústia, competição, né? Porque enquanto mais eu tenho informação, que é isso que é passado, né, pela sociedade líquida que a gente está vivendo, por esse momento que a gente está vivendo, eu vou estar num patamar de competição mais do que de colaboração à frente do que o meu colega. Então, o que a escola quer? Né? E aí vamos fazer um link com a felicidade. Né? Aristóteles, quando ele vai falar de ética, quando ele vai trazer para a gente, ele escreve lá a carta para o filho dele, né? Uma carta, né? Ele escreve isso, de como. Ele escreve essa carta para o filho dele e ele vai fazer o link, né, da questão da vida, da ética e da felicidade, e que a gente precisa estar calcado na sociedade, articular essa etiqueta, né? Saber que a minha felicidade ela tem um limite, que é o limite da felicidade do outro, né? Então,
Eu pensei em tanta coisa que agora me fugiu a coisa que eu ia falar, né? Tá bom. Então, algumas consequências da civilização, né, que tem como principal o valor o entretenimento, é a substituição da crítica especializada pela publicidade e a massificação dos indivíduos entendidos agora a partir de um todo, né? O mundo líquido, o amor líquido, a fluidez sem forma. E essas são algumas reflexões que a gente tem que estar pensando sobre a possibilidade da gente trazer, né, para a escola, né, temas importantes e quais são que a gente vai transmitir através de conteúdo, através de práticas tradicionais, porque o que serve ao meu aluno agora, né? A ética, há um tempo atrás, ela já foi colocada nos parâmetros curriculares nacionais como temas transversais, porque se parte do princípio que não é um conteúdo a ser ensinado, mas algo a ser praticado e vivenciado, portanto seguido, né? Quando a gente vê alguém sendo ético, aquilo vai internalizar de forma mais prática na nossa vida. A gente fica bem satisfeita aqui, o meu tempo está acabando, já estamos finalizando, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, através do Comitê Rio, através da minha pessoa, agradece a oportunidade e está à disposição de qualquer um de vocês, da Academia Fluminense de Letras, para qualquer atividade, para qualquer contribuição, para qualquer troca, né, que a gente possa estar realizando hoje e daqui para frente. Grande abraço e obrigada por me ouvir. A professora Lucita, dessa campanha para Direito à Educação, mostrou uma faceta, uma vertente da escola lá do interior, onde determinados padrões não são aqueles de uma cidade maior. O interior começa aqui em Rio do Ouro, em Guarda das Moças, esse interior que a gente precisa chegar para poder levantar as próprias condições éticas e educacionais da população do Estado do Rio. E as academias têm influência pelos exemplos que tem, não é? Já se disse que a melhor forma de educar é pelo exemplo. Einstein dizia, o mais arrasta é o exemplo. Porque você falar uma coisa, a outra é você dar exemplo, né? O exemplo é que leva à atitude nova, né? Um professor sentado na mesa, dando aula, com um cigarro, é um desastre, não é? Porque aquele exemplo vai plasmar mais do que uma hora de aula que ele dê, né? O exemplo do professor é significativo. Eu me lembro que a professora minha, lá do primário, ela, naquela época chamava primário, você não era nascido ainda, era coisa primária. Então, o modo de enxugar a testa, o modo de fazer, nós alunos imitávamos. Então, o professor, sobretudo, né, aquele da criança, né, a alma da criança é branca como a neve, é pérola de leite em urnas virginais. Quando ali se grava e ali se escreve, permanece em seguida e não se apaga mais. A influência daquela professora do curso primário marca definitivamente aquela mente para o resto da vida. De modo que eu quero dar um professor de ensino fundamental que está responsável pela campanha de direito, da Nacional de Direito à Educação, que você continue. Continue, porque há uma missão enorme a desempenhar no decorrer da sua vida quando chegar a 36 anos de idade. Então, eu quero agradecer a sua participação, né? Agora é a professora Miriam, que já está em pé aqui para fazer a exposição. A professora Miriam é o titular da Academia Fluminense de Letras, da professora da UERJ, e a área dela, Educação e Ética. Com a palavra, professora, doutorado, mestrado, PhD, JKL e tudo mais. Boa tarde a todos e todas. Disse um filósofo, eu acho que ele era do Rio de Janeiro, ele dizia assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não vim para explicar, eu vim para lhes instigar. A minha fala vai ser breve para que nós possamos ter a oportunidade do professor e do nosso secretário falar, mas eu quero deixar algumas passagens com vocês para que, ao sairmos daqui,
não só, digamos assim, foi maravilhoso, o dia foi repleto de tantas coisas, mas eu tive vontade de falar com aquela professora, é isso que eu quero, que a gente saia daqui com tanta coisa para falar. E como esse tema é muito grande, muito amplo, eu vou falar rapidinho sobre essa tríade, educação, cultura e ética. Depois eu vou falar da importância desse tema, fazendo uma instigação já para o professor Vladimir, para que assim que nosso centenário, né, vai ser comemorado, possamos marcar um seminário para discutir este tema. Muitas seriam as histórias que eu tenho para contar para vocês. Vou deixar uma de início. Fui há 2 anos, entrei fazer uma palestra numa escola em que a diretora me chamou dizendo o seguinte: eu sei que a senhora é orientadora educacional, estou com um problema seríssimo. Na minha escola eu tenho uma criança que é filha de casais homossexuais, os dois, pai e pai. Ele é ótimo, os pais são maravilhosos, mas as crianças não se dão, os colegas não se dão com ele. Como é que eu tenho que agir? Isso existiria alguns anos atrás? Não sei. Não sei como é que eu tenho. Então, hoje, a pleiade está em todas as áreas, não é? Então, nós temos... Estão namorando no banheiro, professora, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Põe câmera dentro do banheiro? Então, hoje a escola é uma grande escola. Aliás, eu escrevi um artigo outro dia não, há algum tempo, sobre um paralelo entre as escolas de samba e as nossas escolas. Quisera eu que as nossas escolas tivessem a alegria de pertencimento, a cantoria de alegria e o entretenimento das escolas de samba. Mas isso fica para outro dia. Então, o que eu quero dessa tríade agora? Educação. Educação provém de 2 vocábulos latinos, educar e educere. Educar quer dizer guiar, conduzir, dirigir, orientar. Eu educo alguém quando eu levo daqui para lá. Tudo bem. Educere é tirar de dentro para fora as potencialidades. Ninguém educa se você não vem com elas. Ah, fulano já nasceu com aquela vocação, essa é fácil. E o que não? Desculpa, toda hora eu falo que escrevi. Acabei de escrever um artigo porque a reforma do ensino médio vai trazer agora a escolha pelo aluno da onde ele quer fazer, o que ele quer. Como é que você escolhe? Quem já sabe que nasceu com vontade de tocar, de sapatear, de fazer isso aqui, e quem não sabe o que vai fazer? Como é que faz? Eu peço auxílio ao meu grande, minha paixão da vida é poesia, eu peço auxílio ao Drummond. E agora, José, como é que eu faço? Isto é educação também. Isto educa. E quando o pai é assim, o filho tem que ser assim, o filho do filho tem que ser assim. Vocês devem conhecer pessoas que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e aí disseram: pai, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O pai quase morre. Mas você vai largar tudo, a medicina, você já tem consultor. Não, pai, eu conheço uma pessoa. Meu problema é música, meu problema é música. E aí? Como é que se faz isso? Então, educação desses 2 momentos, a questão da cultura, que ela tem a ver com a localização, com o tempo, com a região, com uma série de coisas, ficaríamos aqui hora. A cultura nos dá hoje a obrigação de determinado tipo de uniforme. O homem a menina na escola tem que usar essa roupa, a menina tem que usar outra. Quem determina isso? Ou não é determinado? Como se faz isso, né? E a ética? A ética é a minha paixão. Depois, tem alguém que aniversaria hoje ou aniversariou ontem? Então vamos depois pensar sobre isso. Meu livrinho sobre ética. A questão, para deixarmos mais instigados, existe um filósofo chamado Vasco Morente, que disse que os valores não existem, eles valem. Acho perfeito. Não necessariamente o que é belo para uma pessoa é para outra. Não é necessariamente o que é bom para uma pessoa. Estão aí nossos problemas, vivendo, né? Talvez uma categoria acha que estão fazendo bem e outros estão. Né? Eu tinha um sonho maravilhoso, eu queria muito ganhar na loto. Eu não queria cobrar absolutamente nada, porque eu não posso mais ver tanta pessoa na rua, pobre, petite, e a gente faz como o quê? Bom, mas isso, os valores, diz Vasco Morente, não existem, eles valem. E é verdade.
Quantos de nós olhamos para algumas pessoas e gente, como é que essa pessoa teve coragem de sair com isso? Outro dia encontrei na Tijuca uma que tinha 4 cores no cabelo, era azul, verde, vermelho, nem me lembro. Mas todo mundo olhava, óbvio. Eu acho que ela devia estar feliz porque estava todo mundo olhando. Quer dizer, é isso mesmo? É isso mesmo? Quer ver uma outra coisa? Com todo respeito, não tenho nada contra. Mas você já viu? Isso é isso mesmo. Há tempos atrás eu estava sem óculos de longe, aí eu entendi, assim, mas que coisa engraçada, o senhor só com uma manga de camisa, era tatuagem, era daqui até... Aí eu tive tantas desculpas, morri de vergonha, mas devia estar gostando. E quantas outras, e quantas outras, e quantas outras. Então, como é que você trabalha com a ética? Esse pessoal, eu queria ser um porta-voz, sabe, daqueles ferreiros. Temos que fazer alguma coisa ontem com as nossas escolas, principalmente no Rio de Janeiro. Eu não posso admitir que 5 crianças morram dentro da escola do Rio de Janeiro. Vai tirar uma foto sua bonita para saber se... Eu não posso admitir 5 crianças que morreram dentro da escola do Rio de Janeiro. E sabe? Aí eu penso outra vez, Alcília, a minha grande poeta, Cecília Meirelles. Eu estou aqui, é isso mesmo. A escola para ensinar a ler, escrever e contar. Quem ensina a amar, a respeitar o outro? Então, professor, quando nós fizermos o nosso seminário, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar uma série de coisas que nós possamos levar a isso tudo aqui e agora. Eu vou passar rapidamente para não tomar muito tempo. E por que isso tudo é importante? Porque nós estamos na pós-modernidade, sabe? Nós estamos... Quem é que vai me auxiliar? Eu não sei nem como. Desculpa. Depois do meio do caminho tinha uma pedra, eu vou contar por que a Flávia... A Laura, com 12 anos, dá de 10-0 na Bíblia, com um pouquinho mais de 12. E ela ainda olha para mim e diz, mas você não sabe isso. Você não sabe. Dureza, né? Olha, os novos paradigmas hoje, né? A crise de paradigmas, né? Eu acho que ninguém... Não existe mais, espero que não exista mais. Os professores que vão escrever 100 vezes, eu preciso respeitar a minha professora, de não fazer não sei o quê. O que existe isso? Quais foram? Lembre-se de uma coisa, a educação é importante porque ela nos traz a mudança, mas a educação é mais importante porque ela é sinônimo de esperança. Bom, que inteligência que eu sou. Apaguei? Você quer que eu bote a cadeira? Aí apaguei. E agora? E fui para trás. Eu quero, lógico. Depois dessa vergonha. Não, acertei. Queria. O último. Eu penso, nós não existe a ciência, a razão, né? A questão do conhecimento, né? E hoje nós temos a idade pós-moderna, quem manda é a tecnologia. Eu moro na Lagoa e aquilo merecia um filme. Dificilmente você vê alguém sem os fios de telefone ou falando ao telefone. Todo mundo tem telefone. Por questões sentimentais, eu guardo um telefone, um celular, que era desse tamanho de 2000. E hoje, cada vez, eles são menores. Então, o que é essa tecnologia? Eu acho que algumas escolas que eu já fui conversar com os alunos sabem mais da tecnologia do que seus próprios professores. Então, a informação é muito importante. A sociedade mudou, a educação mudou, a escola, que é o que nós estamos estudando agora, essa dinâmica, as relações de poder dessa escola, né? As relações interpessoais.
como é que é esse processo, esse ensino-aprendizagem, quem comanda isso daqui? Eu estou pulando ali da sociedade, história, cultura, social, a parte econômica, né? Tem um Estado, quando eu vou dizer o nome, que não está pagando a gente desde abril. Tá difícil. Mas, enfim, isso não é político, é econômico. E aí a questão da educação, as teorias, a política, né, os valores, né? Quem comanda agora, o que vem mais rápido agora é a reforma do ensino médio, vem a pleno vapor. Bom, a pós-modernidade, eu queria falar um pouco, complexidade. Não deixem de ler. Ainda há pouco nós tivemos aqui na outra mesa o Paixão da Leitura, que é a minha paixão, mas tem alguns livros que são imperdíveis. Tem um deles que é da complexidade de Edgar Morin. Hoje é muito complexo, porque a sociedade mudou de tal forma que, se eu perguntar o que é certo ou errado, a resposta dele vai depende. Enfim, você colocaria, a gente ficaria aqui, isso é para o nosso seminário, as condições que nós temos de informação, de globalização, de coisas, os desafios, a sociedade de informação versus de conhecimento. Eu já vivi momentos assim, mas você não tem WhatsApp no seu telefone? Você não tem... Porque hoje a teoria da informação é muito mais ampla do que a teoria do conhecimento. A sociedade espetáculo, tudo é grande, né? Tudo é grande. O aniversário é grande, a escola é grande, o casamento é grande, tudo é grande. Hoje a sociedade... E aí eu fico perguntando, e a escola tem que também ser escola espetáculo? A globalização versus localização. Será que o que a gente está vivendo aqui agora está acontecendo lá na Síria, está acontecendo lá naqueles países? O consumo imediato, o consumo duradouro. Ano passado, minha máquina de lavar teve um problema, eu chamei o técnico, aí ele me disse, não existe mais, minha senhora, esse tipo de máquina. Mas por que teve um problema? Não, hoje as máquinas são feitas para começar e estava assim, para quebrar, agora. A sua máquina vai durar muito tempo. Quer dizer, hoje tudo é muito rápido, né? Quer dizer, as metodologias atuais, tradicionais, a razão e a emoção, minha paixão, até onde vai a razão, até onde pode ir a emoção, o questionamento versus a aceleração, as perspectivas. Aqui que eu vou deixar assim algumas coisas para a gente pensar. Os valores, né? Como é que você educa hoje o seu filho? Como foi educado? Como é que a professora educa hoje os seus alunos? Como foi educado? O que se você tivesse faca, queijo, manteiga, o Temer ou quem de direito me chamasse, olha, você tem todos os direitos. Que currículo você faria para uma escola hoje? Lógico, eu ia pôr a ética e a minha grande paixão para orientação vocacional. E como? Qual é isso? Qual é o conhecimento? Qual é a aprendizagem? Não adianta você, com todo respeito aos matemáticos, você aprender matemática, o que você vai fazer da vida com raiz quadrada? Me conta, o que você tem a ver com a raiz quadrada, a raiz... Onde você usou isso? Então, o que você colocaria no conteúdo da escola? A preocupação, a valorização desse conteúdo, os espaços mais historicizados, o homem criador, uma educação menos fragmentada, enfim. A educação, para mim, ela é uma pleiade que envolve a conexão de valores, né? E, enfim, os valores são maravilhosos. Ela citou Paulo Freire, eu podia citar tantos outros, que nos dão, né? Daqui a pouco citou um bem atual, Cortella, que nos trazem essa perspectiva de um mundo novo, a subjetividade, minha paixão. Como é que cada um de nós criou a sua subjetividade? Por que você é assim? Por que você gosta disso e não gosta daquilo? Quem criou isso?
E a questão da cultura, a representação social, história, o imaginário, paixão. Como é que cria o imaginário e a esperança? E aqui eu acho que eu já acabei. Então deixo com vocês 3 perguntinhas, 3 indagações. A primeira: quem educa hoje os nossos alunos? A professora, a escola ou a televisão? Ou a baleia azul, que ia matar não sei quantos. Ou, não, é a televisão, porque as novelas estão trazendo para dentro dos seus enredos as histórias que estão lá fora. Número 2, nós um dia estudamos. Como é que nós temos que nos atualizar? É fazendo mestrado e fazendo doutorado, ponto. E depois? Faz como fazer? E a terceira coisa: de que forma nós podemos e devemos ajudar a nossa querida academia, no mérito da batuta desse nosso grande diretor, a criar, essa é a grande intenção do mestre, e ele vai falar com mais propriedade do que eu, criar uma comissão ética nas escolas, seja do ensino fundamental, bate palma para... seja de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, para trabalharmos essas questões relativas à educação e à ética dentro das escolas. Nós contamos com vocês. Obrigada. Obrigado, acadêmica Camila, com a professora, doutorado. Não vim aqui para se esclarecer, sim, para confundir. Muito obrigado. Mexeu com a cabeça do aluno. Muito obrigado, Paola. É nossa acadêmica titular, trabalhou com o vestibular, trabalhou com intensa atividade para aprimorar o ensino médio e preparar para o ensino superior. Eu tenho o prazer e a honra de passar para o professor, sobretudo o professor Marcos Gomes, que ocupa o cargo de secretário de Cultura de Niterói e demonstrou intensamente ser um grande amigo da cultura, nos ajudou de maneira a integrar totalmente os nossos sonhos, os nossos ideais e ajudar a colocá-los em prática. Com muito prazer, Marcos, passa as palavras. Boa tarde. Primeiro eu peço desculpas pelo atraso, que eu estava no compromisso no Rio, mas fiz um esforço de estar nessa mesa, formada por acadêmicos, professores, né? Apesar de eu me colocar aqui como uma pessoa da área da cultura, como uma pessoa que trabalha na gestão da cultura, já dei aula muitos anos atrás, estou muito tempo fora da sala de aula, mas a cultura tem um laço muito forte com a educação. Não há projeto de país, não há projeto de mundo, né, que desconsidere a educação, que desconsidere a cultura. Então aqui fica um pouco já uma reflexão para todos nós, né? Finalmente, depois de 2 meses, nós voltamos a ter ministro da cultura. É incrível como a cultura é desconsiderada no nosso país, né? É até interessante quando se elege muito, não quero demarcar por um discurso político do momento atual, que é muito complexo, e não gosto muito do fla-flu que vivemos na política nesse momento, né? Mas eu, como uma pessoa da cultura, sempre percebo o quanto a cultura vai ficando por último nas escolhas, né, dos políticos, dos mandatários. Então, isso demonstra já uma visão muito distorcida, né?
a cultura e a educação, elas estão caminhando juntas o tempo todo, né? Eu diria que não é possível hoje você pensar numa construção de cidadania, que é o que a gente aspira, é a construção de um homem novo, de um homem mais crítico, de um homem mais justo, inclusive se nós, enquanto professores, ou gestores da cultura, ou políticos, ou pessoas, não respeitamos o conhecimento e a cultura do outro. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Entender que cada um, em sua história, constrói uma cultura e constrói um conhecimento. É lógico que nós precisamos, na educação, de uma prioridade, nós precisamos de investimentos. A educação, não há projeto, né, com essa quantidade imensa de crianças fora da escola, mas também não podemos responsabilizar a escola para a solução de todos os nossos problemas. Não há uma escola espetacular que vai resolver os problemas da formação de um ser humano se ele não tem o que comer, se ele não tem onde morar, se ele não tem saúde, se ele não tem o mínimo da dignidade humana. Senão a gente vai depositar na escola uma expectativa que ela não pode cumprir. Lógico que isso tudo se alia a uma questão que é muito discutida, muito em voga hoje, que é a questão da ética, né? Nós que vivemos na gestão pública, temos o tempo todo que temos a obrigação de refletirmos sobre a ética, né? A ética tem que ser um norte, mas a ética, ela não basta ser um norte, e até o próprio Frei Beto que coloca isso, Frei Leonardo Boff, e de alguma forma o próprio Papa Francisco tem falado sobre isso. Durante muitos anos, a ética foi um pouco norteada pela religiosidade, né? Pelo sentimento, pelo olhar divino. O ser humano, o pecado, né? O saber de tudo do Deus poderoso levava o homem a medir suas ações, afinal de contas, tudo era visto, todas as suas ações. Então, o medo do pecado, o homem temente a Deus, aquilo norteava a ética. Durante alguns séculos foi um dos nortes, mas é óbvio que não era esse o norte que ia levar o homem, porque senão nós não teríamos um dos países, um dos continentes mais cristãos, que é o continente latino-americano, ser um dos continentes mais injustos. Então, é preciso encontrar uma nova margem para a ética, como fala o Frei Beto, uma margem da razão. Mas nós não conseguimos fazer essa travessia hoje. Essa travessia coloca o desafio da ética como um dos maiores desafios, se não o maior desafio do homem contemporâneo. E não necessariamente o conhecimento e a ciência são os melhores parceiros, porque foi a partir de um poder da ciência que o homem
jogou uma bomba no Japão, 2 bombas atômicas no Japão. Então, não basta o conhecimento, porque a ética não é algo que se delimita simplesmente pelas ações que se medem pelo capital, pelo dinheiro. Isso não significa que o dinheiro não seja um dos grandes motores da falta da ética. Isso não significa que a gente não temos que ficar atentos aos gestores, aos homens públicos, na questão fundamental, que é do combate à corrupção. E o combate à corrupção, ele precisa ter regras, ele precisa ser incorporado numa cultura nova, numa cultura de muito respeito às diferenças, porque também não há ética se não respeitarmos o diferente. Não há ética se a gente não incorporar, inclusive, algo que passa por todos nós, que é o nosso, dentro de uma filosofia até muito vista, às vezes, como algo simplesmente espiritual, mas a ética tem dentro de si algo muito... Se ela deixou de ser religiosa, ela jamais deixará de ser espiritual. A ética, ela tem na solidariedade, no humanismo, no olhar para o outro, uma base, essa sim, que ultrapassa os vários momentos da vivência humana. E na nossa história, na história do Brasil, quando a gente fala em ética, quando a gente fala em educação, e quando nós falamos em cultura, nós temos dois dos mais momentos importantes da nossa história, com um imenso desrespeito, né? Que é desde o começo do nosso descobrimento. Nós vimos esse país, nós exterminamos praticamente com a cultura indígena. Nós fomos um dos últimos países que acabamos com a escravidão. E temos até hoje, na nossa história, na nossa forma de ser, muito dessa herança. Passamos por isso sem uma visão de autocrítica mais profunda de como nós fomos formados. E a questão ética não é uma questão só dos que estão exercendo o poder, né? Passa pelo cotidiano das nossas ações. Eu falo muito à vontade, vou dar um exemplo, da questão ética do lado de um homem público, que eu nunca tenho uma vivência política, nunca estive no mesmo partido do professor Valdemir Bragança, do doutor Valdemir Bragança, mas tenho que respeitar e dizer que aqui tem um homem público ético. Aqui nós temos um exemplo de um homem público ético. A vida dele, o que ele tem, o que ele construiu. Isso, para mim, doutor Valdemir, é mais importante do que todos os anos que o senhor esteve como prefeito da cidade. Nós sabemos disso. A ética tem que ser incorporada ao nosso dia a dia. Às vezes eu ouço algumas pessoas, eu faço parte de um governo, exerço um cargo político, e sei que nós estamos sendo vigiados e é correto que o sejamos.
Mas, às vezes, eu vejo uma pessoa fazer uma crítica firme a um gestor público. E vou falar à vontade, porque temos aqui, eu dei o exemplo dele, que não é o caso, mas, às vezes, um médico, um homem formado, que teve a possibilidade, nós sabemos o quanto custa um médico, que faz um imenso discurso ético, de cobrança moral, e pergunta no final, é com nota ou sem nota a sua consulta? Né? Eu estou dando um pequeno exemplo, talvez seja, não deveria, por uma questão de delicadeza, falar do lado de um médico, mas falo à vontade, porque eu sei que este é um homem que tem a ética como um rumo na vida. E para terminar, porque sei que a gente já está na hora do nosso café, eu deixo aqui o pensamento de um outro religioso, né? Do Frei Leonardo Boff. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que fez com aquilo que sabe. Muito obrigado a vocês. Ele me fez chorar, viu? De verdade, me fez chorar. Esse depoimento gratifica muito a gente, sabe? Eu estou há 60 anos como médico e 86 anos de idade. E nessa altura da minha vida, ouvir um depoimento desse de estímulo à nossa caminhada. Eu não sei quanto tempo ainda tenho de vida, mas ouvir isto ajuda a gente a ter mais alguns dias, alguns meses, quem sabe, alguns anos de vida. Obrigado, professor, secretário, obrigado, gente, amigo, professor Marcos Gomes. Minha senhora, meu senhor, ele falou do café, mas antes disso, eu tenho de manifestar, em nome da diretoria da Academia Fluminense de Letras, eu acho que todos os acadêmicos, manifestar ao secretário, nesta oportunidade, o nosso reconhecimento. Nós tivemos algumas reuniões no gabinete dele, com ele, com o André Diniz, a nossa diretoria, para acertarmos alguns aspectos desse magno encontro, esse encontro histórico, esse encontro desafiador, de sonhadores. Eu acredito no Deus dos senadores, dos sonhadores. Esse Deus dos sonhadores é que está fazendo a realidade desse momento. E nós devemos manifestar de coração, de consciência, de alma, nosso muito obrigado ao secretário Marcos Gomes, que abandonou muitas vezes as suas tarefas para sentar conosco e buscar a melhor forma de colocar em prática isso que as senhoras e os senhores estão vivenciando nesta tarde. Eu coloco como um galardão, não sei se é de ouro, não, mas é dourado. Mas mais do que ouro, esse galardão tem um significado mais do que o metal. É um significado que, sem a sua ajuda, do prefeito Rodrigo Neves, nós não teríamos realizado. O presidente da Academia Brasileira de Letras disse aqui, hoje alto, que todo mundo ouviu, que ele não conseguiu fazer um congresso brasileiro de academias de letras. E com a sua ajuda, do prefeito, da sua equipe que está aqui, nós conseguimos realizar o primeiro congresso brasileiro de academia de letras. O primeiro, aí vem outros pela frente. É que outros possam ter o mesmo apoio que Vossa Excelência. Já que falou de Aristóteles, ele dizia, excelência não é um rótulo, não é uma, é uma atitude diante da vida, de modo que excelência cabe bem na atitude perante da vida cultural do Estado do Rio e do Brasil, que Vossa Excelência assumiu para nós termos, nesse instante, o prazer, a honra, a alegria do meu coração de colocar no seu peito este galardão de reconhecimento. Eu peço uma calorosa salva de palmas para o nosso querido amigo da cultura.
Vou pedir à diretoria, os acadêmicos para virem aqui, porque é uma foto coletiva, é uma foto representativa de todo o cenário acadêmico da Academia Fluminense de Letras. Wagner, vem cá. Ah, ele secretário, aqui está o universo do Brasil e fora dele. Veio de Portugal o presidente do Elos, o vice-presidente, que é de Santos, tem representante do Amazonas, Mato Grosso, de Sergipe, do Paraná, enfim, aqui está o universo de inteligências, de intelectualidade e de amor à cultura. Eu acho que todos estão solidários nesse instante, nessa manifestação de reconhecimento. Mato Grosso também está aqui, reconhecimento a Vossa Excelência. Se não é de ouro, tem o simbolismo do ouro, que é o metal mais precioso, mas o metal mais precioso é o metal da gratidão, da moeda do gratidão que acabamos de colocar. Eu vou pedir licença para, nesses minutinhos, prestar homenagem a dois acadêmicos. Um veio do Amazonas, o outro veio de Mato Grosso, concedendo, eu vou chamar primeiro o mais distante, o acadêmico Cláudio do Carmo Chaves, da Academia Amazonense de Letras, para receber o título de acadêmico correspondente. Agradecendo a sua vinda, prestigiar esse encontro nacional. E ao acadêmico Vicente Herculano da Silva, de Cuiabá, Mato Grosso, para vir receber o título de acadêmico correspondente, que ele está correspondendo à expectativa de vir prestigiar, vem lá de longe, e eles vão ter de viajar agora, vão ter de sair. Muito obrigado, muito obrigado. Agora tem a medalha, não é de ouro não, olha a medalha. Cláudio, eu vou pedir a Márcia e a Eneida para colocar essa medalha, simbolismo da nossa academia. Né? Tá bem? Muito obrigado por vocês virem de tão longe, prestigiando a nossa academia. Bem que a gente queria passar, mas não tivemos dinheiro. Mas muito obrigado, Cláudio. Deus abençoe. A Juricaba agradece a Araribóia. Está vendo o índio lá da Amazônia agradecendo a Araribóia, que foi o índio fundador de Itamaracá. Mas que nós vamos fazer um intervalo, convidando a todos que participaram dessa mesa, agradecendo. Vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco nós estamos aqui.